Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca, e quero desejar a você muita força e muita alegria. Hoje a nossa proposta é definir o conceito de desespero. O que é desespero? O termo desespero é um fruto da vida e da história humana. Portanto, todos nós, sujeitos da história, agente de mudança, estamos sujeitos ao processo que nos leva ao desespero. Assim pode ocorrer em todos os seres humanos, independentemente da classe social. Portanto, o termo desespero significa extrema aflição, angústia, irritação, furor, ira, e é caracterizado por um comportamento de transtorno, de perturbação, de descontrole e de desalento em nosso viver. Segundo Alves, ao falar sobre o que é desespero, é muito difícil exemplificar o que poderia causar o desespero no ser humano, pois cada pessoa tem seus valores, suas culturas e suas necessidades. E assim, o que poderia ser tranquilo para um grupo pode causar transtorno em outros. Na língua portuguesa, desespero é um substantivo masculino que tem ação ou efeito de desesperar ou desesperação. É uma condição excessiva de desânimo em que uma pessoa se sente sem capacidade para realizar alguma coisa. Desalento. Ainda na língua portuguesa, o desespero é também presente do indicativo, do verbo desesperar, que significa tirar a esperança, desanimar. Na filosofia, o conceito de desespero se define como uma doença do espírito, ou se quiser, do eu. Assim, o desespero aparece em três formas básicas: o desespero inconsciente de ter um eu, o desespero de não querer ser ele próprio e o desespero de ser ele próprio, Heidegger. Na prática cotidiana, em nossa luta, no trabalho, na igreja, na fé, na luta, nas contradições, o desespero é o mesmo que perder a esperança de conseguir determinado objetivo, de atingir um fim desejado e desesperar. A expressão popular tirando o fim do diabo reflete o sofrimento de alguém que passou por um grande desespero, que pode acontecer após uma briga no trabalho, uma discussão violenta, um divórcio, um aborto, uma traição e outros traumas que marcaram profundamente a história do sujeito ou de um indivíduo qualquer. Conforme a psicologia, uma pessoa desesperada pode causar em outras pessoas um sentimento de misericórdia, ou seja, um sentimento de transferência para si do sofrimento do outro. Um fato muito comum no mundo contemporâneo, nesse momento que nós vivemos de crise, que tem causado grandes desesperos sociais, políticos, econômicos, é a crise financeira, que tem grandes consequências e que tem levado diversos indivíduos para a condição de morador de rua. Então, a falência, a quebradeira, tem provocado a marginalização não somente do sujeito que desesperou, mas dos seus dependentes, que convivem com ele e principalmente suas famílias,
levando à extrema dificuldade, ou seja, o desespero provocado pela falência levou à marginalização social. E isso causa um sentimento de misericórdia para quem está convivendo. Assim, o desespero ocorre em momento de grande emoção negativa, de crise. Não costuma caber julgamento ou lição de moral. Trata-se de um momento onde o acolhimento deve falar mais alto. Se precisar de alguma fala mais dura, posteriormente, depois que tudo for restabelecido, principalmente a calma social e a calma do sujeito, podemos pensar em ações a serem tomadas no sentido humano. Enfim, o desespero é um estado emocional de extrema tensão, ansiedade e medo, onde a pessoa mergulha num estado que não consegue sair, pois sua percepção negativa associa a falta de esperança e um completo desânimo. Conforme Bruto, o desespero toma conta em cenários comuns de nossa vida cotidiana, consequentemente aumentando a proporção dos sentimentos negativos e dos pensamentos horríveis. Assim, a pessoa acredita que essa situação é mais problemática do que é realmente. Que possamos superar, que possamos buscar elementos na comunhão, na amizade, no amor, para que possamos superar todos esses momentos de desespero em nossa vida. Que a nossa fé, que a nossa racionalidade permita que possamos avançar, superando todas as dificuldades. Nós desejamos a todos, neste momento, que possamos superar todo e todas as consequências do desespero social, político que possamos viver, que possamos caminhar plantado na resistência racional com muita fé e alegria. Meu muito obrigado e até mais.